Boa noite. Boa noite. Fala, professor, beleza? Boa noite. Muito bom, gente. Ver vocês aqui de novo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Elaine. Boa noite, Vitor, Marcelo, Diogo, Guilherme, Emily. Muito bom, gente, ter vocês aqui de novo. Boa noite, Yasmin. Como é que vocês estão hoje? Estão bem? Estão mais ou menos? Tinha uma amiga que costumava dizer assim: estou maravilhosamente mais ou menos. Como é que vocês estão? Luiz está dizendo que está bem. Eu estou bem também, Luiz. Aliás, melhor agora, né? Chega quinta-noite, já fico aqui na expectativa para encontrar vocês. O Vitor está nessa também, né? Maravilhosamente mais ou menos, né? Pois é. Isso define bem, né? Nosso sentimento de ultimamente, né? Mas é isso aí, é o que temos, né? E a gente sobrevive, somos fortes. Bom, hoje o, o Vitor estaria melhor se não fosse a topologia algébrica. Te entendo, Vitor. Nossa, aliás, eu fico imaginando como deve estar sendo essa experiência para vocês, né? Assim, para o pessoal que está ouvindo aí e não faz ideia do que o Vitor está falando. Topologia algébrica é o nome de uma das disciplinas básicas do doutorado em matemática. E eu fico imaginando, Vitor, como está sendo essa experiência aí para vocês de fazer essas disciplinas online, para vocês e para o professor. Deve estar sendo um desafio assim, não consigo nem imaginar, sério. Assim, é, fico na torcida para que vocês todos sobrevivam e que seja aí o melhor possível. O Guilherme está dizendo, básico e doutorado parece que é um paradoxo. Pois é, Guilherme, você tem razão, né? Ela a gente usa o termo básico só para distinguir das que são específicas, mas você tem razão, de básico não tem nada, né? A coisa já deixou de ser básica há muito tempo. Mas, bom, fico feliz, né, que vocês estejam bem, ou pelo menos maravilhosamente mais ou menos, né? E, é, e vamos lá, vamos ao que viemos, né? Semana passada a gente concordou, né, com todos que estavam aqui, que falaríamos hoje acerca dos chamados números complexos, né? Uh, bom, e assim, quem aqui, do pessoal que está aqui presente, tirando o Vitor, tá? Vitor, você não conta, é, se sente assim super confortável assim com o número complexo e não, número complexo, ó, tranquilo, assim, nossa, um conceito super bacana, assim, nossa, gostei muito de estudar e tal. Tem alguém assim de verdade, gente, assim, que quando ouve falar de número complexo, sente algo assim, bom, sabe? Aquela coisa assim, nossa, nossa, número complexo, uma coisa tão bonita, tão legal. Tem alguém? O Júlio já falou aqui que não, né? É, e os outros sequer se arriscaram a responder. Então, assim, eu assumo que não tem ninguém, né? A Emily está dizendo, eu sequer tive a chance de conhecê-los, só sabe o nome, né? A Emily está dizendo. É, o Luiz está dizendo assim, se tem alguém assim, alguma coisa está errada. O Vitor está em cima do muro, né? É, bom, nem ruim nem bom, assim, nem ruim nem bom, muito pelo contrário, tipo isso, né? É, mas assim, números complexos, né? O que a gente sente quando ouve falar de que tem um número na matemática e que o nome dele é complexo, número complexo, né? O que esse nome, assim, Emily que está dizendo assim, ó, eu só sei o nome desses caras, não faço nem ideia do que seja, só conheço o nome. O que esse nome diz para a gente? O que o nome número complexo nos transmite, assim, qual é a imagem que ele nos transmite?
conseguem, assim, me dizer? É um sentimento bacana, assim, legal, agradável. Nossa, que delícia, vou estudar o número complexo. Como que é? É bom? É bom esse termo, assim, ele faz bem, assim, a gente fica com vontade de estudar quando a gente, você já fica assim, meu, o negócio já chama complexo, cara. Como é que eu vou entender essa jossa? É complexo, entendeu? Já botaram o nome de complexo no negócio, o negócio é impossível, né? E não só, assim, não ficaram assim contentes de chamar esse número de complexo, como também aparece aí a palavra imaginário também, né? Alguém, quem já ouviu, né, assim, viu no ensino médio, eventualmente, números complexos, ouviu esse termo, assim, número imaginário. Ouviram isso? Ouviram, né? Pô, número imaginário, que assim, assim, que é isso, número imaginário? Quer dizer que não existe? Né? Assim, por que número imaginário? Porque a palavra imaginário, ela dá aquela impressão de que é algo que só existe na imaginação da gente, né? Isso que é imaginário, né? Imaginário é aquilo que não existe de verdade. Mas, aliás, eu até já falei bastante com vocês sobre isso, né? Algum número existe de verdade? Algum número existe de verdade? Alguém já se deparou com um número por aí, assim, né? Você foi lá tomar um café e aí estava sentado lá, de repente sentou do lado o número 2. Já aconteceu com vocês? Alguém já. Não, né, Júlio? Não, óbvio que não. E por que não? Porque o número 2 não existe, né? Então, assim, se o número 2 não existe, então o número 2 também é imaginário, porque só existe na nossa imaginação, né? Os números são entidades abstratas, eles não existem de verdade. Eles não, eles não fazem parte dessa nossa realidade concreta, do mundo físico. Os números só existem na nossa imaginação, né? Então, a hora que a gente chama um tipo de número de imaginário, pô, então é o imaginário do imaginário. Esse negócio é. Assim, pode parecer até assim, besteira isso, mas quando você, na nossa mente, assim, a gente vai lá, vamos lá estudar, né? O professor chega assim, ó, crianças, hoje vamos aprender números complexos, né? Vamos falar sobre os números imaginários. Meu, nisso aí, a nossa mente, ela já criou, assim, centenas de bloqueios já, porque, pô, o negócio é complexo, eu não vou entender. O negócio é imaginário, o negócio não tem nada a ver comigo mesmo, assim. Então, assim, a gente vai passear um pouco pela história desses tais números complexos, né, ou números imaginários, e vamos tentar deixar claro, tentar assim, mostrar que, na verdade, a escolha que foi feita para o nome desses números, ela foi, no mínimo, infeliz. Assim, de fato, não ajuda em nada chamá-los de números complexos, mas essas coisas acontecem historicamente, né? Enfim, esse é o nome que ficou, né? Mas vamos passear um pouco pela história de como surgiu, né? De como esses números apareceram, né? Em qual contexto eles apareceram, para a gente tentar ver se a gente consegue encontrar os nexos, né? Quer dizer, uh, imagino que, assim, mesmo aqueles que nunca viram números complexos, imagino que tenham, talvez, pelo menos uma imagem de que número complexo tem a ver com raízes quadradas de números negativos. Posso partir desse pressuposto? Que, assim, assumindo que não saibamos, assim, o que é esse número complexo de verdade, mas a gente sabe que tem meio que alguma coisa a ver com,
com raízes quadradas de números negativos, né? Porque uma coisa que a gente percebe rapidamente é que se eu quero encontrar a raiz quadrada de um número negativo, esse número ele não pode ser um número real, porque se eu pego um número real qualquer, seja ele positivo ou negativo, e elevo esse número ao quadrado, o resultado sempre vai dar um número positivo, né? Um número vezes ele mesmo, independentemente dele ser positivo ou negativo, sempre vai dar positivo, né? Então, por exemplo, se a gente pergunta qual que é o número que elevado ao quadrado dá menos 4, esse seria a raiz de menos 4. Ora, mas não tem nenhum número real que elevado ao quadrado dê menos 4, porque qualquer número real que eu elevar ao quadrado, nós vamos ter como resultado um número positivo, portanto, jamais vai poder ser menos 4. E jamais vai poder ser qualquer número negativo, né? Bom, assim, a pergunta então que surge tá bom, por que a gente não se contentou simplesmente em dizer que, olha, porque, assim, qual é o contexto em que os números complexos aparecem, né? O contexto é o contexto de encontrar soluções para equações algébricas, né? O que são equações algébricas? São equações polinomiais, né? Por exemplo, equação algébrica de grau 2 é a equação quadrática, né? Aquela que a gente tratou um pouquinho quando falamos da fórmula de Bhaskara, né? Mas, assim como equação quadrática, podemos falar de equação cúbica, equação quádrica, né? Equação de grau 5, enfim, equações algébricas. É nesse contexto da busca de soluções para equações algébricas que nasce uma necessidade de se falar desses números que são obtidos por meio de raízes quadradas de números negativos. E aí a pergunta, tá, mas por que a gente simplesmente não se contentou em dizer que, não, se é raiz quadrada de um número negativo, então é porque não existe, né? Porque se não tem nenhum número real que possa cumprir esse papel, então fica fácil, né? Olha, esse número não existe, né? Esse número não existe. E, de fato, essa foi a postura, esse foi o caminho tomado ao longo da história, até um certo ponto, quando isso não pôde mais ser ignorado. E é essa história que eu quero apresentar aqui para vocês. Mas, assim, quanto tempo faz que a gente se preocupa em resolver equações algébricas? Muito tempo, né? A gente viu, quando falamos lá da fórmula de Bhaskara, que desde lá os babilônios, né, já se preocupa com equações algébricas, né? Na época, equações de grau 2. E os hindus também trabalharam muito nesse sentido. E, bom, qual era a postura quando ao se procurar as soluções para uma certa equação do segundo grau, o que se dizia quando chegava-se à conclusão de que, olha, para obter a solução dessa equação, teremos que encontrar a raiz quadrada de um número negativo. A hora que chegava nesse ponto, a postura era, olha, fecha, esquece esse problema, porque esse daí não tem solução. Era assim, né? Então, assim, na fórmula, né, para a solução da equação do segundo grau, aparece uma raiz quadrada, né? Aparece a raiz quadrada daquele termo que a gente chama de delta, né? O discriminante da equação, né? B ao quadrado menos 4ac. E aí, quando esse cara é negativo, e, portanto, raiz quadrada de delta vai dar raiz quadrada de um número negativo, o que se fazia era, olha, se deu raiz quadrada de um número negativo, conclusão, não existe solução. E pronto, estamos felizes assim, vida que segue, né? Se aparece raiz quadrada de número negativo é porque não existe e acabou, né? Não se discute nada em relação a isso, né? Simplesmente assim, né? Não existe. E é assim que isso vai ser tratado até o século XVI. Né? E o que aconteceu no século XVI?
no século XVI, acontece um movimento, né, de uma certa retomada de estudos mais aprofundados de matemática na Europa, e isso acontece principalmente na Itália, né? Itália é de onde vem nomes como Galileu Galilei, né? Nomes importantíssimos nesse período aí da história para a matemática, surgem ali. Então, a Itália realmente, nesse período, século XVI, ela é o berço da matemática na Europa, né? E para a gente entender o que aconteceu nesse período, né, e o que levou a esse despertar de uma necessidade de, poxa, a gente não pode continuar ignorando essas raízes quadradas de número negativo, passa diretamente pela história de um cara. É um matemático, também italiano. Não sei se vocês conhecem o nome dele, se vocês já ouviram falar desse cara, mas o nome desse cara, desse italiano, né, ou pelo menos a forma como ele ficou conhecido na história, é Tartaglia. Vocês já ouviram falar esse nome? Alguém já ouviu falar de Tartaglia? Matheus está dizendo que não, Luiz também nunca. Não. Assim, isso não é de se estranhar. E assim, eu vou. Na verdade, o Tartaglia ele é o grande personagem da nossa história. Tá? E, assim, ele é o nosso herói da história. Tá bom? E a gente vai passear pela história da vida de Tartaglia e, e a gente vai entender como a história da vida dele. Trouxe à tona essa necessidade de se desenvolver uma noção de número que seja capaz de abrigar raízes de números negativos. Tá bom? A princípio vai parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas lá no final a gente vai entender. Bom, mas quem foi então Tartaglia? Bom, Tartaglia, na verdade, Niccolo Fontana di Breccia, né? Na verdade o nome dele era Niccolo Fontana. Breccia é a cidade onde Niccolo nasceu. Portanto, Niccolo Fontana, da cidade de Breccia, nasceu no ano de 1500, ou seja, por ocasião do nascimento de Niccolo, estavam chegando as primeiras caravelas portuguesas nos mares aqui tupiniquins, né? É nesse período aí que Tartaglia nasce, né? Ou que Niccolo nasce, né? Bom, quem era Niccolo? Niccolo pertencia a uma família, né, nasceu em Breccia no ano de 1500, pertencia a uma família muito humilde, muito pobre. O Carlos disse que já ouviu falar do Tartaglia, legal. Mas percebam como são poucos, né? Aqui só o Carlos se manifestou dizendo que já ouviu falar de Tartaglia. Ele realmente não é um nome que ficou muito assim consagrado na história e a gente vai entender por quê. Então, Tartaglia, como eu ia dizendo, filho de uma família muito pobre, né? O pai dele era um cavaleiro de correio, ele literalmente entregava correspondência, né? Michel Fontana, né? E filho de Michel Fontana e de uma mãe heróica. A gente vai entender porque a mãe de Tartaglia, ou de Niccolo, é a verdadeira heroína dessa história. Mas, como a gente vai perceber muito acontecer, né, ao longo da história da humanidade, o nome da mãe de Niccolo, simplesmente, a história não julgou ser relevante lembrar. Então, assim, a gente não encontra o nome, como chamava-se a mãe de Niccolo, a gente não sabe, né? Mas foi uma mulher, realmente uma heroína, e a gente vai entender por quê. Então, como eu disse, a infância muito pobre, porém muito honrada, família, né, batalhadora, e, bom, tudo ia muito bem, né, apesar das limitações, apesar das dificuldades enfrentadas na vida, tudo ia muito bom, muito bem para a família Fontana, até um fatídico dia, quando, aos 6 anos de idade de Niccolo, o seu pai foi brutalmente assassinado enquanto fazia uma de suas entregas, e aquilo foi um golpe duríssimo
para a família, né? Se a família já vivia numa situação de pobreza, a partir do assassinato do pai ali daquela família, a situação da família beirava a miséria. Na verdade, ela ficou muito pior e eles tinham dificuldades, inclusive com necessidades básicas, assim, sofreram muito nesse período. E sabe aquela coisa de assim, pô, não dá para piorar, né? Assim, nunca diga que não dá para piorar, porque piorar sempre dá, né? Sempre dá para ficar pior, né? E quando, então, assim, anos aí de muita luta, muita dificuldade, passando necessidades, passam-se mais 6 anos, né? Agora, Nicolo com 12 anos de idade, e acontece uma guerra entre França e Itália, e as tropas do rei Luís XII, da França, invadem a Brécia, invadem a cidade onde residia Nicolo e sua família, e o que acontece por ocasião dessa invasão é um verdadeiro massacre. Os soldados do rei Luís XII, eles simplesmente saem. Pois é, Mateus, é assim, é a sorte, né? Eles saem fazendo assim uma matança geral na cidade. E eles saem matando, não importa se é mulher, não importa se é criança, assim, um ato assim de crueldade extrema mesmo. E o que a família de Nicolo fez? Eles, para tentar fugir ali daquele massacre que estava acontecendo, eles correram para uma igreja e se esconderam dentro da igreja. Mas, infelizmente, um soldado averigou dentro dessa igreja e conseguiu encontrar Nicolo. E esse soldado desferiu um golpe de espada no menino de 12 anos, e desferiu um golpe de espada ali na boca do menino, e deixou ele ali para morrer, né? E, de fato, assim, a Sina diria que, quer dizer, o ferimento que ele sofreu ali por aquele soldado, assim, não havia muitas chances mesmo de sobrevivência. Mas a sua mãe encontrou Nicolo e percebeu que ele ainda estava vivo, e ela cuidou dele o máximo que ela conseguiu, e assim, se virou sem ter recurso nenhum, sem ter condições de contar com a ajuda de médicos, nada. Ela deu conta de cuidar do ferimento dele, assim, sem qualquer recurso, ela conseguiu mantê-lo vivo, conseguiu que ele se recuperasse. Mas, assim, resumindo, né, Nicolo é o Joseph Klimber italiano, né? Aliás, eu sempre tenho que checar antes para saber se a piada faz sentido, né? Vocês sabem quem é Joseph Klimber? Eu tô falando aqui, vocês não fazem ideia do que eu tô falando. Vocês sabem quem é Joseph Klimber? Já viram aquele grupo Melhores do Mundo? Vitor não conhece? Tá bom, então quem não conhece, ó, tem gente que conhece. Para quem conhece, faz sentido. Faz sentido o Nicolo aqui ser o Joseph Klimber italiano, não faz não? Piada não foi tão ruim assim não, né? Para quem não conhece, sugiro assim, na hora que terminar a live aqui, você bota lá no YouTube. Bota lá no YouTube, Melhores do Mundo, Joseph Klimber, tá bom? Que aí você vai... Puxar na história, a época que o meu pai via isso. Pois aquela coisa assim, qualquer um ficaria chateado, talvez um pouco desanimado, mas não Joseph Klimber, né? Tartaglia, o Nicolo era assim, né? Qualquer um ficaria chateado, um pouco desanimado, mas Nicolo estava lá, firme e forte, né? Perdeu o pai aos 6 anos, não tinha o que comer, vem uma guerra, chega o soldado ali, mete-lhe a espada, e ele está lá, firme e forte, né? Palestra de motivação, pelo que eu achei aqui. É uma sátira, na verdade, de uma palestra de motivação. E, enfim, ele passou por esse trauma, por essa situação, assim, assim, de beirar a morte, quase perdeu, não perdeu a vida, porque realmente a sua mãe foi uma heroína mesmo, assim, e assim, fez ali
de tudo possível e impossível para mantê-lo vivo, conseguiu mantê-lo vivo, mas ele perdeu com isso a sua habilidade da fala. Ele, após esse incidente, ele passou a falar com muita dificuldade, né, e ele ficou com o rosto todo desfigurado por conta desse golpe que ele sofreu na face. Então, além de não conseguir falar, ele passou a cultivar uma barba, assim, muito grande, muito longa, para poder encobrir o seu rosto desfigurado por esse golpe que ele sofreu. E, por não conseguir falar direito, por conta desse golpe, né, por falar com muita extrema dificuldade, ele ganhou um apelido, né? O apelido que ele ganhou era o gaguinho, né? O cara que fala difícil, né? Que não consegue falar direito. E essa palavra, no italiano, é o tartaglia, né? E ele, na verdade, abraçou esse apelido, inclusive, assim, ele incorporou ao nome dele, o próprio Niccolò. Então, a partir daí, ele mesmo depois, a partir de hoje, eu sou o Tartaglia, né? Ele se identificava como Tartaglia, e esse passou a ser o nome dele. Então, assim, se vamos procurar por esse personagem, Niccolò a gente provavelmente não vai achar, Niccolò Fontana, a gente não vai achar muita coisa, mas se você pôr Tartaglia, aí sim, porque esse é o nome que ficou, né? Então, desse instante em diante, nos referiremos a Tartaglia como, a Niccolò como Tartaglia, era o nome que ele usava. O Vitor dizendo, Tartaglia estava me lembrando alguma coisa. Fui conferir aqui, na verdade, confundi com Tatália, uma das famílias da máfia em Poderoso Chefão. Pois é, né? Tá ali, né? Tá ali na Itália. Mas não, o Tartaglia aqui era gente boa e, assim, humilde, não era da máfia, né? Bom, ok, né? Esse é o pano de fundo da vida de Tartaglia, né? Um cara que sofreu demais na vida, passou por coisas assim que a gente, né, nem consegue imaginar, né? Pandemia de Covid é pouco pelo que Tartaglia passou, né? Mas como Tartaglia entra nessa nossa história, né? Que, afinal de contas, estamos falando de matemática, queremos falar de números complexos, né? Bom, Tartaglia, ele era um desses gênios que aparecem de vez em quando na história, né? Era um autodidata, tinha uma habilidade impressionante para matemática, uma facilidade incrível, tornou-se professor de matemática em Veneza, né? Passou a morar em Veneza, tornou-se professor de matemática, e não ficou em tão melhores situações financeiras sendo professor, ele continuava sendo pobre, tinha, claro, o seu salário, né, mas não fez fortuna, né, aliás, se alguém quer fazer fortuna, não vá fazer matemática, né, não é para isso que fazemos matemática, é por outra coisa, né, mas enfim, dava ali suas aulas, né, era um baita de matemático, né, entendia muito, bom, o nome de Tartaglia, ele vai ganhar foco na história por conta de uma situação, de uma polêmica que ele viveu, de um barraco mesmo que ele viveu na vida, e não fosse, aliás, esse barraco, muito provavelmente ninguém de nós saberia sequer quem foi Tartaglia. Ele passaria como um total desconhecido para a história. Seria simplesmente um cara que foi um bom matemático, mas que a história não viu nele nada digno de registro. Bom, mas que polêmica foi essa, né? Barraco eu sei que a gente gosta, né? Assim, então, perceba como a vida de Tartaglia é cheia dava um filme muito, muito bom, assim, sério, assim, fosse produtor de filme, eu faria um filme sobre a vida de Tartaglia, daria um negócio assim, e aí, bom, o que aconteceu, né? Um dos problemas que Tartaglia se debruçou muito para resolver, para pensar, assim,
solucionar, era o problema relacionado à equação do terceiro grau, né? Já se sabia há muitos séculos, né? Há mais de milênios, que qual era a solução para a equação do segundo grau. Agora, não se sabia nada sobre qual seria a solução para equações do terceiro grau, né? Aliás, você deve estar pensando assim, pô, eu até hoje não sei. Pois é, né? Mas existem soluções conhecidas para expressões, né, conhecidas para soluções de equações do terceiro grau, né? Alguém aqui conhece, já viu, assim, provavelmente no ensino médio acho que a gente não vê, né? Ninguém vê, eu imagino. Mas alguém já viu assim, alguma coisa assim sobre como resolver equações do terceiro grau, fórmula, né? O que seria a fórmula para a solução de equação do terceiro grau? Alguém já viu assim alguma coisa? Provavelmente não, né? O Vitor dizendo que acredito que não viu, né? Muito provavelmente não, né? É muito difícil termos visto. Mas isso aqui, esse talvez tenha sido o ponto alto do desenvolvimento matemático que aconteceu na Itália no século XVI. E, então, assim, tinha Tartaglia que pensava nessas coisas e tinham outros também. Na verdade, o primeiro cara, né, a resolver, de fato, a equação do terceiro grau, ou um caso particular, um tipo particular de equação do terceiro grau, foi um também italiano, né, chamado Scipione del Ferro, e esse cara, ele resolveu a equação do terceiro grau, mas ele não publicou, né? Ele não publicou, não assim, divulgou a sua solução, ele tinha ali resolvido, e no ano de 1526, Del Ferro, que inclusive já estava ali, né, capenga, já mais para lá do que para cá, inclusive foi o ano da morte dele, 1526, ele comunicou a solução que ele tinha obtido para a equação do terceiro grau, aliás, a equação do terceiro grau que ele resolveu, ela era dessa forma que eu escrevi aqui embaixo, ó, x ao cubo mais p vezes x igual a q. P e q são números aqui, né? Eles chamavam isso daqui assim, é a equação incógnita e cubo igual a número. É assim que eles se referiam. Então, o termo ali, p vezes x, é o que eles chamavam de incógnita. O x ao cubo é cubo. Então, incógnita e número igual, incógnita e cubo igual a número, que é o Q ali, né? Era assim que eles falavam. Então, ele comunicou, então, Del Ferro comunicou a solução que ele tinha para dois caras. Um deles, Della Nave, que viria posteriormente a se tornar seu genro, e Fiori. Né? Fiori era um matemático meia boca, mas era um matemático. Só que ele não entregou a demonstração, ele só entregou a solução. Olha, a fórmula para a solução dessa equação do terceiro grau é essa daqui. E deu na mão deles. Passou dessa, né? Enfim, Della Nave e Fiori estavam, então, de posse dessa solução. Isso foi, então, em 1526. Em 1535, o Tartaglia, ele anunciou, né, ele começou a contar para as pessoas que ele descobriu uma solução algébrica para uma outra equação do terceiro grau, que era do tipo quadrado e cubo igual a número, né? Então, x ao cubo mais px quadrado igual a q, né? Só que ele só contou ter descoberto uma solução, mas ele não tinha a menor intenção de revelar essa solução para ninguém, né? Ele queria guardar essa solução para ele só. Tartaglia resolveu, e ele disse, isso aqui é a minha solução, isso aqui eu guardo debaixo de 7 chaves, e ele não contou para ninguém, ele contou apenas que descobriu, né? E Fiori chegou, né, aos ouvidos, isso que tudo acontecendo na Itália, chegou aos ouvidos de Fiori, que lembrem, né, ele tinha a solução do Del Ferro, ele não sabia muito, não sabia nem como deduzir aquela forma, mas ele tinha a solução em mãos. E ele olhou assim, ouviu, né, esse anúncio de Tartaglia e acreditando que, pô, esse cara tá blefando, Fiori então resolve desafiá-lo para um duelo.
Aí sabe, pô, mas como assim duelo? Duelo desses que, né, cada um escolhe suas armas e... Não, não é esse tipo de duelo. Nesse período, era muito comum, né, acontecer na Europa duelos científicos, né, e na matemática principalmente, duelos matemáticos. E, inclusive, esses duelos é um negócio muito engraçado, assim, é, Beyblade, né, o Guilherme está dizendo. Duelos, assim, tinha inclusive árbitro. Os caras botavam árbitro, entendeu? Passava na Globo e tal. É negócio assim, entendeu? E como que funcionava esses duelos? Os dois levavam, quer dizer, as armas eram problemas de matemática. Gente, olha o nível, né? Na Globo é foda, né? Não, mentira, não passava na Globo, não. Assim, o Flá TV, na época, roubou os direitos da Globo, não conseguiu, a Globo não conseguiu transmitir. Mas, enfim, uh, o, então, assim, o duelo funcionava assim, cada um levava de problemas matemáticos e dava para o outro, né? Então, eles trocavam esses problemas. E aí, quem ganhava o duelo? Quem conseguia resolver a maior quantidade de problemas que o outro propôs. Né? Bom, e tanto Fiore quanto Tartaglia propuseram problemas voltados para equações algébricas do terceiro grau, equações do terceiro grau. Né? Só que, se vocês pararem para perceber, o que parece ser mais difícil, a equação que o Fiore tinha a solução, né, que era x ao cubo mais px igual a q, e a que Tartaglia dizia ter descoberto como resolver, x ao cubo mais px quadrado igual a q. Não parece que a de Tartaglia, assim, pelo menos, né, a impressão que dá é que, pô, isso aí é um pouquinho mais complicado, né? E fato é que Tartaglia recebeu ali os problemas que Fiore propôs para ele, olhou e falou assim, opa, ele está também tratando aqui de equações do terceiro grau. Só que não eram as do tipo que Tartaglia tinha resolvido. Só que como as que o Tartaglia tinha resolvido eram, na verdade, mais complicadas, Tartaglia conseguiu, no tempo que ele tinha, porque também, assim, você não tinha todo o tempo do mundo, não, era tudo cronometrado ali, no tempo que ele tinha, ele conseguiu encontrar um jeito de resolver aquela equação. Então, ele descobriu como resolver, a partir das ideias que ele tinha para esse tipo de equação que ele resolveu, ele conseguiu resolver os problemas de Fiore. Já Fiore, que sequer tinha deduzido a forma da outra, não foi capaz de resolver praticamente nenhum problema que Tartaglia tinha proposto. Então, assim, Tartaglia humilhou Fiore nesse duelo. Momento Big Brain, exatamente. Exatamente. O Tartaglia destruiu o Fiore no duelo, né? E venceu. Então, assim, ele saiu do duelo, ele conhecia a solução para aquela equação ali do tipo quadrado e cubo igual a número. Agora ele já conhecia também a solução do incógnita e cubo igual a número, né? Do x ao cubo mais px igual a q. Então ele saiu, assim, né, ali na crista da onda. Era o momento do Tartaglia brilhar agora, né? Só que, ao invés de Tartaglia, né, pensar assim, pô, acho que a humanidade merece saber isso, né? Não, ele guardava aquilo ali e para ele aquilo ali era só dele, né? Porque ele pensava assim, pô, não, virão mais duelos. Se eu revelar isso aqui para a galera, de onde eu vou tirar meus problemas para propor para a galera e para os meus desafiantes e vencer os meus duelos? Não, então isso aqui é meu, esse conhecimento aqui é meu, essa solução aqui é minha e ninguém mexe. Né? Então, assim era a Tartaglia, assim pensava a Tartaglia. E aí, nesse ponto da história, aparece mais um personagem, né? Um camarada de sobrenome Cardano. Cardano. Esse nome, talvez, alguns de vocês já tenham ouvido falar. Já ouviram o nome Cardano nas aulas de matemática? Ou também não? E também, assim, não é um nome do tipo, né?
Newton ou Leibniz, esses nomes que a gente conhece mais, ou Euler, né? Mas Luiz também não, né? Pois é, Cardano era um cara assim, multitarefas. Ele era médico, ele era astrônomo, ele era engenheiro, ele era matemático, né? Ele era muito rico, muito influente, ele era um duque, ele era da nobreza de Milão. E também conta a história, né, a história registra que era um cara não de um caráter, no mínimo, duvidoso, né? Um tanto inescrupuloso, esse tal de Cardano, né? Um Da Vinci da Deep Web, tipo isso, né? Cardano era um sujeito, né? Por exemplo, Cardano, ele era bom, ele não era assim, picareta, não. Mas, por exemplo, ele desenvolveu muitas ideias voltadas à teoria de probabilidade e escreveu um livro ensinando a trapacear em jogos de azar. Então, assim, você já percebe, né? Inclusive, depois ele confessou ter, ao longo da sua vida, adquirido um vício compulsivo pelos jogos de azar, né? Então, esse era Cardano, né? Um sujeito de, de caráter duvidoso, né? E, e esse cara, ele conseguiu arrancar a fórmula secreta de Tartaglia. Eu falava, como, né? Tartaglia, esse cara tão assim, né? Ninguém toma a fórmula de mim, como que Cardano fez isso? Bom, lembremos que Tartaglia era muito pobre, né? Tartaglia era pobre, e claro, ele não estava feliz com a situação dele, ele queria, ele sabia que ele tinha um potencial e ele poderia almejar coisas melhores na vida. E ele enxergou, Cardano começou a se aproximar de Tartaglia, já ali, né, com segundas intenções, um cara ali, né, da alta sociedade, viu ali uma presa fácil, né, chegou, começou a se aproximar de Tartaglia, e por outro lado, Tartaglia viu em Cardano uma possibilidade de almejar melhores posições na vida, né, inclusive Cardano era muito próximo do governador de Milão. Então, assim, Tartaglia se viu numa posição de, poxa, se eu me aproximo desse cara, pode ser que eu comece a ter vantagens, né? Mas Tartaglia era, assim, pessoa ingênua, né? Assim, aquelas pessoas, sabe, não tem maldade no coração, né? E foi, né? Se deixou aproximar-se de Cardano, e Cardano começou a sondá-lo, começou a questionar, pô, e aquela sua fórmula lá, não sei o que e tal, a gente podia trocar uma ideia, não sei o que e tal, e Tartaglia, não, porque isso aí é meu, não sei o que. E então, assim, Tartaglia ali, na ânsia de talvez ganhar confiança de Cardano e ganhar talvez vantagens, né, e conseguir uma posição melhor na vida, ele concorda, então, em revelar o seu segredo para Cardano. Mas ele não simplesmente deu a solução de mão beijada, não. Tartaglia escreveu um poema, né? E esse poema era, na verdade, um enigma. Então, é um poema enigmático. Se vocês botarem no Google, assim, ó, poema de Tartaglia, né? Provavelmente eu acredito que vocês vão conseguir encontrar, assim, não é tão difícil de achar. Mas é muito Big Brain mesmo, exatamente, Matheus, é muito, não é pouco não. Ele escreveu esse poema, o poema todo enigmático, né? E ele escreveu o poema, entregou o poema para o Cardano e fez o Cardano jurar assim, de pé junto para Tartaglia que ele nunca, jamais divulgaria a fórmula, né? E Cardano concordou e jurou solenemente para Tartaglia que jamais, jamais, em hipótese alguma, divulgaria a fórmula do Tartaglia. Agora vocês me digam, Cardano cumpriu o seu juramento para com Tartaglia? O que vocês acham? O sujeito que fez matemática para aprender a burlar, a trapacear no jogo. Vocês acham que esse cara... É lógico que não, né, Marcelo? É lógico. O Luiz também, pô, lógico que não. Não vai cumprir essa promessa, mas nunca, nunca, né? Exatamente, o famoso começa com o dedo cruzado, né? Safado, tá dizendo o Júlio. Pois é, esse Cardano, né?
Ah, enfim, mas assim, não foi também tão assim, né? O que aconteceu foi, Cardano ele tinha um discípulo, um aluno, né? Ferrari, né? Ferrari, que aliás posteriormente seus descendentes fundariam uma importante escuderia, né? Uma fábrica de carros importante. Estou zoando, gente, eu não sei se é o mesmo Ferrari, tá? Mas pode ser, né? Por que não? Então, Cardano e Ferrari, eles, de posse do poeminha enigmático do Tartaglia, eles ficaram, e não foi assim, ficaram dias e talvez meses, não sei quanto tempo, debruçados no poema, para tentar decifrar o poema, para ver se decifrando o poema, eles conseguiriam entender qual era a fórmula de Tartaglia para a solução da equação cúbica, da equação x ao cubo mais px igual a q. E até que finalmente eles conseguiram. A partir do poema, decifrando o poema, eles conseguiram demonstrar essa fórmula. Só que o Cardano estava ali, ele estava coçando para poder publicar aquele negócio, porque o Cardano era o cara que ele queria aparecer mesmo, ele queria que o nome dele ficasse registrado, né? E ele, pô, eu quero publicar isso aqui, mas como que eu faço? Eu jurei lá pro coitado do Tartaglia, né? Mas o que aconteceu? Em 1542, lembram do Della Nave, que era o genro do Del Ferro, né, que tinha resolvido essa mesma equação e que passou a solução para o Della Nave, para o seu genro, e para Fiore, né, que depois desafiaria a Tartaglia? Pois é, esse cara, o Della Nave, que sequer matemático era, esse cara, ele, ele concordou, né, Cardano abordou esse Della Nave concordou em entregar os textos do Del Ferro para que Cardano examinasse. Então, Cardano, que não é bobo nem nada, examinou os textos de Del Ferro e ele descobriu que Del Ferro tinha resolvido aquela equação também. Aí, o que Cardano pensou? Olha, eu jurei para Tartaglia que eu não divulgaria a fórmula dele, mas eu não disse nada quanto à fórmula do Del Ferro, que me foi entregue pelo meu camarada Della Nave. E para ele, pronto, agora sim, estou totalmente desobrigado do meu juramento para com Tartaglia. Se ele vier falar qualquer coisa, não, eu não divulguei a sua fórmula, divulguei a fórmula do Del Ferro, né? E foi assim que Cardano fez. Em 1545, ele publica um livro chamado Ars Magna, onde ele coloca a solução da equação do terceiro grau, publicada nesse livro. Como vocês acham que Tartaglia ficou quando ele viu que, olha, saiu uma publicação? Aliás, Tartaglia, cada livro que Cardano lançava, ele ia lá, catava o livro e folheava o livro página por página para checar se a sua fórmula não estava lá, né? E ele fez isso com uma porção de livros, até que ele foi checar o Ars Magna e o que ele descobriu? Estava lá a fórmula. E Tartaglia, assim, pois é, ficou grilado mesmo. Ele ficou assim, ele passou assim a odiar Cardano com todas as forças da sua alma, assim. Era um ódio assim mortal que ele desenvolveu por Cardano, assim. Ele ficou louco com aquilo, mas louco, assim, né? E ele escreveu um livro um ano depois, onde ele assim, ele acaba com Cardano e xinga Cardano de tudo quanto é nome, né? Cardano, esse cara é um canalha, não presta esse sujeito, não sei o que e tal. E Cardano tava lá na dele, disse, não, Tartaglia, eu não divulguei a sua, eu divulguei a do Del Ferro, opa, é a mesma, mas o que posso fazer, né? E, e aí o que aconteceu? Tartaglia, ele queria duelar com o Cardano, né? Porque ele sabia que, pronto, se eu duelar com o Cardano, eu vou fazer meu nome, porque Cardano era um cara de nome na sociedade, né? Era um cara importante. E então o duelo foi marcado, mas quem foi duelar não foi o Cardano, foi o Ferrari, que era, na verdade, um menino, né? E aí Tartaglia ficou mais pé da vida ainda, porque, pô, o cara nem para se dar o trabalho de vir duelar comigo, ele manda esse cara aí, né? Mas, enfim, ele vai duelar
com o Ferrari, só que nisso, né, nessa apropriação que Ferrari e Cardano fizeram, tanto do trabalho de Tartaglia quanto do Del Ferro, eles avançaram, eles trabalharam e começaram, inclusive, a trabalhar e propor soluções para equações do quarto grau, que Tartaglia não tinha se aventurado. E aí, nesses duelos que Tartaglia travou com Ferrari, os problemas que Ferrari mandou para Tartaglia era de equações do quarto grau. E aí Tartaglia olhou para ele, e agora ferrou, né? Porque aqui eu não sei. E aí, Tartaglia foi derrotado. Na verdade, Tartaglia, ele desistiu do duelo, enfim, a situação toda fez com que Tartaglia perdesse o emprego, então ele perdeu o emprego que ele tinha, então nessa ânsia dele de, pô, eu vou ganhar uma posição melhor, na verdade, ele perdeu o emprego, voltou para sua cidade natal, ficou, né, vivendo ali na pobreza mesmo, e 9 anos depois ele morreu num completo esquecimento, né? E, enfim, essa foi a sina do nosso herói Tartaglia, né? Nasceu pobre, viveu aventuras na vida, morreu pobre, né? Esquecido pela sociedade, sem reconhecimento. A fórmula, como vocês acham que a fórmula de Tartaglia para a solução da equação do terceiro grau fica conhecido na história? Qual vocês acham que é o nome que essa fórmula ganha? Dei um chute, assim. Como vocês acham que essa fórmula ficou conhecida na história? Se você fosse dar um Google, assim, para pesquisar essa fórmula, o que você acha que você teria que colocar? Que nome? Exatamente, Vitor. Fórmula de Cardano. Júlio, é isso aí. Fórmula de Cardano. Fala, pô, sacanagem. É sacanagem isso aí. Pois é, mas a história sacaneia mesmo, né? Fórmula de Cardano. Esse é o nome da fórmula, que nunca foi de Cardano, né? Foi de Del Ferro, foi também de Tartaglia, mas nunca foi de Cardano. E, enfim, essa foi a sina. O Victor dizendo, eu assistiria muito o filme de Tartaglia, né? Tadinho, minha Bia tá dizendo, pois é, né? Eu também acho, ó, eu acho que o Hollywood tinha que olhar com carinho para Tartaglia, porque é uma história, assim, aqueles filmes da bad, né, assim, porque não é aquela história que termina, você fica esperando, assim, né, porque a gente começa a torcer pro Tartaglia, né, a hora que ele vai duelar lá com o Ferrari, a gente fala, pô, agora ele vai destruir o Ferrari no debate, no duelo e tal, e aí ele perde, né, e aí a gente, não, ele vai ficar rico no fim, não, ele morre pobre, né, assim, coitado do Tartaglia mesmo, né? Mas, assim, é claro, né? Assim, a história... Eu narrei aqui a história para vocês do ponto de vista do Tartaglia. Eu escolhi o Tartaglia como o herói da história, né? É por isso que a gente fica com dó do Tartaglia e odiando o Cardano. Mas, assim, claro que toda história tem dois lados, né? A Bia falando assim, você está mais esperando uma história de superação e aí dá tudo errado no fim. Você fica assim, não, mas ele sofreu pra caramba e tal, mas ó, no final deu ruim mesmo, né? Assim, infelizmente né? Não tenho outra coisa a oferecer, infelizmente, nesse caso, né? Mas assim, esse é o ponto de vista de Tartaglia, né? Mas Tartaglia, assim, ele tinha visões um tanto distorcidas, né? Porque não fosse todo esse ocorrido, né? Ele teria muito provavelmente morrido com a sua fórmula e tudo que ele desenvolveu de matemática teria se perdido, né? Então, na verdade, tudo que ele passou fez com que ele fosse lembrado. Ele não teria sido lembrado na história, não fosse por Cardano. Então, ele deveria, assim, se pudesse ver, né? Não pode, mas ele deveria agradecer Cardano, porque, olha, graças a Cardano, Tartaglia entrou na história, né? Caso contrário, ele teria passado completamente despercebido. Enfim, essa história de Tartaglia,
e você deve estar assim, tá bom, tudo muito bom, beleza, não, Tartaglia é um cara legal, não sei o que e tal, mas eu vim aqui para ouvir sobre números complexos, não vim ouvir história aqui da briga dos italianos, né? Pois é, onde que número complexo entra nisso? Aqui, em momento nenhum, eu disse para vocês qual era a tal da bendita fórmula de Tartaglia, né? Então, qual era, afinal de contas, essa fórmula secreta, né? Então, a solução obtida por Tartaglia, né, a solução obtida também por Delferro para essa equação, né, x ao cubo mais px mais q igual a zero, era essa fórmula bonitinha que vocês estão vendo aí, né? Essa é a fórmula que foi obtida por Tartaglia. O poema, Matheus, é 1 hora de contextualização, por isso que a aula é boa. Legal, muito, muito bom. Obrigado, Matheus. Essa era a fórmula bonita que o Tartaglia escreveu um poema para descrever. Então, você imagina um poema escrito para descrever essa fórmula. Imagina quão bonito deve ser esse poema, né? Mas a fórmula é essa daí, né? Para além desses vários termozinhos que a gente está vendo, eu quero destacar para vocês apenas o seguinte. Nessa fórmula, nós percebemos que há uma raiz cúbica aqui nesse termo, e dentro dessa raiz cúbica, na verdade, é uma soma de raízes cúbicas. Esse termo e esse, eles são muito parecidos, o que muda é que aqui é um sinal de mais, e no segundo termo é um sinal de menos, de resto eles são idênticos, e ainda lá dentro aparece uma raiz quadrada de uma expressão ali, né? Aqui eu cometi um errinho na hora de digitar essas fórmulas, porque, de fato, aqui no P sobre 3 é cubo, não é quadrado, tá? Eu errei aqui na hora de escrever. Onde vocês estão vendo P sobre 3 ao quadrado, entenda P sobre 3 ao cubo, tá bom? É ao cubo aí, eu errei aqui na hora de digitar. Bom, essa era a fórmula, né? E a partir, passado então toda essa história, né, e tudo, o pessoal começou a trabalhar, então, né, à medida que, graças a Cardano, essa fórmula tornou-se pública, as pessoas começaram a trabalhar em cima dela, e de repente surgiu, né, dentre todas as equações cúbicas que tem esse formato, surgiu a seguinte, ó, essa equação aqui, x ao cubo menos 15x menos 4 igual a zero. É um caso particular daquela equação cuja solução foi obtida por Tartaglia, né? Acontece que para essa equação, a hora que a gente usa essa fórmula, e lembra, né, tem que trocar o quadrado ali pelo cubo, a gente usa aquela fórmula, nesse caso particular, olha a expressão que a gente encontra para o x, para a solução que foi encontrada por eles. Percebem o problema dessa expressão? Vocês conseguem olhar para ela e ver onde é que está o drama daquela expressão? O que tem de incômodo nessa expressão? O que tem assim, algo que tem, exatamente, né, Yasmin? Tem uma raiz de número negativo ali, raiz de menos 121 aparecendo nessa fórmula. Aí você fala, não, mas tudo bem, é que nem quando acontecia lá na de grau 2, a hora que aparecia a raiz de número negativo, qual era a conclusão lá? Não tem solução, não é assim? Apareceu a raiz de número negativo, não tem solução. Pois é, o problema aqui é que essa equação, ela tem solução. Aliás, essa equação ela tem 3 soluções. E as 3 soluções dessa equação são números reais. Uma delas, inclusive, é 4. Inclusive, a gente pode até fazer o teste aqui. Põe ali 4 ao cubo, menos 15 vezes 4, menos 4. Quanto que dá isso? Dá zero? Satisfaz a equação? Quem é bom aí de conta? Dá zero, não dá, Júlio? É só pôr em 4 ao cubo, menos 15 vezes 4, menos 4, vai dar zero. Satisfaz a equação. Então,
Eita, deu pau, né? Então a solução está errada, a solução do Tartaglia estava errada no fim das contas. Não, a solução do Tartaglia está perfeita, ela não está errada. Mas então, que bruxaria é essa? Se a fórmula está certa, e a fórmula apresenta ali uma raiz de número negativo, e, portanto, a conclusão deveria ser, essa solução não existe, mas aí a gente olha para o outro lado e descobre que não, existe solução sim, e as soluções são reais, são números do tipo que a gente está acostumado mesmo. Pô, algo errado não está certo. Vocês concordam? Vocês conseguem sentir qual que é o drama aqui? Eles têm uma fórmula para a solução de uma equação, só que essa fórmula apresenta raiz de número negativo, e, portanto, não faz sentido. Por outro lado, eles conseguiram resolver essa equação sem usar a fórmula e descobrir que ela tem 3 soluções reais. Uma delas é 4. Aí deu ruim, né? O que fazer aqui? É uma situação, inclusive, assim, é comparável àquele drama vivido lá pelos gregos, quando descobriram que tinha número que não era racional. Lembra que eu falei para vocês? A gente conversou um pouco lá atrás, né? Uma das primeiras lives que a gente fez, uma das primeiras lives, a gente falou um pouco sobre o número irracional, né? E, e nessa live, a gente viu, né, como foi o processo, né, traumático de descoberta de que haviam números que não eram racionais. No caso, o primeiro número irracional descoberto foi o raiz de 2, né? A constante de Pitágoras, né, como é conhecida, né? E, e aqui o drama era muito parecido. O problema é esse que está posto, né? A gente tem uma fórmula para resolver a equação do terceiro grau, né, dada por Tartaglia, e nessa fórmula, para essa equação específica, x ao cubo menos 15x menos 4 igual a zero, nós encontramos, usando a fórmula de Tartaglia, a gente encontra essa solução, né? X igual a essa expressão, raiz cúbica e tal, na qual aparece uma raiz quadrada de um número negativo, raiz quadrada de menos 121. E isso, por um lado, poderia dizer que essa equação não tem solução real, mas a verdade é que essa equação ela tem solução real, né? São 3, inclusive, soluções reais dessa equação, uma delas, 4. O problema, então, passa a ser, tá, se ambas as fórmulas são válidas, deve haver uma relação. Se essa expressão para a solução dessa equação é válida, deve haver alguma relação que permita dizer que essa expressão significa um resultado aceitável, né? E, e aí, então, nesse contexto, é que nós vamos encontrar, né, esse também italiano, né, engenheiro hidráulico chamado Rafael Bombelli, que teve uma ideia muito interessante, muito engenhosa, né? Qual foi a ideia de Bombelli? Ele decidiu fazer o seguinte, olha, eu sei que raiz de menos um não faz sentido. Eu sei que isso não faz sentido, porque raiz de menos um seria aquele número que elevado ao quadrado de menos um. Só que não existe esse número, né? Qualquer número que eu eleve ao quadrado dá sempre positivo. Portanto, raiz quadrada de menos um não é um número que existe de verdade, né? É um número imaginário, né? E aí vocês começam a perceber, né? Essa coisa da ideia... Opa! Pronto. Fiquei errado aqui, gente. Vamos lá. A gente começa a perceber de onde vêm esses termos, né? Imaginário, que aqui é um faz de conta, né? Olha, a gente
Ah, beleza, Marcelo. Tranquilo. Beleza, eu fico aguardando aqui. Então, assim, eu sei que raiz de menos um não existe, né? Dizia Bombelli. Mas faça de conta que existe. Faça de conta. E, fazendo de conta que esse número existe, ele teve a seguinte brilhante ideia. A hora que eu faço 2 mais esse número de faz de conta, elevado ao cubo, você consegue me confirmar, Marcelo, se esse que está tentando entrar é o Diogo que você se refere? Você consegue confirmar para mim? É CADUFF. Não é esse não, né? Tá, beleza. Ah, agora sim. Agora sim. Beleza. Perfeito. Uh, então, ele teve essa ideia, né? De fazer 2 mais raiz de menos um e elevar isso ao cubo, né? Fazer 2 mais raiz de menos um vezes 2 mais raiz de menos um vezes 2 mais raiz de menos um e fazer a conta e ver o que dá, né? E como é que ele operava com esse raiz de menos um? Se for, sei lá, raiz de menos um ao quadrado dá menos um. Se for raiz de menos um mais raiz de menos um, isso para ele vai ser 2 vezes raiz de menos um, né? 2 vezes raiz de menos um. E assim por diante, né? Ele tratava dessa forma, né? É, e aqui só um segundo, gente. Prontinho. Então, procedendo dessa forma, né, ao fazer, então, 2 mais raiz de menos um ao cubo, ele, ele descobriu, né, ele constatou que o resultado dessa conta dava justamente 2 mais raiz de menos 121. Né? E ao fazer 2 menos raiz de menos um ao cubo, o resultado disso dava 2 menos a raiz de menos 121. Agora, se a gente lembra, né, qual era a fórmula que foi obtida utilizando, a expressão que foi obtida utilizando a raiz, desculpa, utilizando a fórmula de Tartaglia, a gente vai perceber, eu até coloquei ela aqui embaixo de novo, a fórmula era raiz cúbica de 2 mais raiz de menos 121, mais a raiz cúbica de 2 menos a raiz de menos 121. Então, se 2 mais raiz de menos 121 é igual a 2 mais raiz de menos um ao cubo, o que dá a raiz cúbica disso? O que daria a raiz cúbica disso? Percebe que para Bombelli foi muito natural. Olha, a raiz cúbica disso vai ser exatamente, assim, é a raiz cúbica de algo ao cubo. Então, na cabeça dele é muito simples. Cancela, cancela, né? Raiz cúbica cancela com o cubo, e o resultado de raiz cúbica de 2 mais raiz de menos 121 vai dar 2 mais raiz de menos um. Por outro lado, a raiz cúbica de 2 menos a raiz de menos 121 vai dar 2 menos a raiz de menos um. E aí, aquela expressão zona vai virar 2 mais a raiz de menos um mais 2 menos a raiz de menos um. O resultado disso, perceberam que o número imaginário, o número de faz de conta, né, o raiz de menos um, que ele está encarando assim, ó, faça de conta que existe, ele desaparece, porque ele aparece a raiz de menos um, positivo, e aparece menos raiz de menos um, né, aparece esse número subtraído dele mesmo. Então ele cancela, e no fim das contas, a gente vai constatar que essa expressão
O resultado dela é exatamente 4. Agora, fica claro para vocês que essa expressão, para que ela faça sentido, para que a gente consiga fazer brotar dessa expressão estranha o número 4, a gente não consegue fazer isso se a gente não admitir a presença de um número que seja um número imaginário, um número que faz de conta que existe, que corresponda à raiz quadrada de menos 1. Vocês percebem que se a gente não admite a existência desse número, raiz de menos 1, essa conta ela não é possível de ser feita. A gente só consegue produzir essa igualdade se admitirmos que existe um pseudonúmero, uma coisa, um número imaginário que corresponda à raiz quadrada de menos 1. Vocês concordam comigo? Faz sentido isso para vocês? Me digam, faz sentido para vocês? Sim ou não? Faz, né? Pô, então, não sei se fica claro para vocês que, olha, a noção de número que nós temos, ela nasce a partir de necessidades humanas. Sempre foi assim. A noção de número natural nasceu a partir de necessidades. A noção de número inteiro, a noção de número racional, né, nasceram a partir de necessidades humanas. A noção de número irracional nasceu também a partir de uma necessidade. A necessidade de que, olha, existem números, existem medidas que não são racionais. O número complexo surgiu da mesma maneira. Da mesma maneira. Né? Surgiu da mesma forma. Também, também a partir de uma necessidade. E no caso aqui, qual era a necessidade? A necessidade de fazer aquela fórmula para a solução das equações do terceiro grau ganharem sentido. Em alguns casos, quando aquele termo que aparece dentro da raiz quadrada dava negativo. Inclusive, é uma coisa engraçada, porque sempre que aquele termo lá dentro da raiz quadrada dá negativo, as soluções da equação são reais. Parece um negócio até contraditório, né? Mas é porque há esse cancelamento que acontece. Então, funciona assim, se aquele negócio lá dentro for negativo, como é o caso desse exemplo, é porque as soluções são reais. Mas para a gente poder extrair essa solução real de dentro daquela fórmula, a gente precisa admitir e assumir, colocar dentro do nosso universo de números esses números, essas raízes de números negativos. Começa a ficar claro para vocês de onde vem essa necessidade? Por que, quer dizer, não é assim, deu na cabeça de alguém que não tinha muito o que fazer, pô, eu vou inventar aqui que existe raiz de número negativo e eu vou chamar isso de número complexo. Não. Todo mundo concordava que pô, eu não... A gente não precisa falar de número que é raiz de número negativo, isso aí não existe, né? Mas, nesse momento, nesse contexto, admitir a existência desse tipo de número era relevante. Podia ser necessário, né? E foi, de fato, assim que a noção de número complexo, ela começa a ganhar espaço dentro da matemática. É assim que ela começa a aparecer. Né, bom, a história continua, né? A gente começa aqui agora a avançar para o século XVII, onde aparecem vários nomes importantes para a matemática, entre eles René Descartes, que é um filósofo, né, e matemático também. E Descartes ele tem uma frase que é muito significativa. Ele diz assim, Descartes ele trabalhou muito com equações algébricas. Na verdade, Descartes ele é conhecido como o pai da geometria analítica, né? Esse é Descartes, né? Ele é conhecido como o pai da geometria analítica. E ele dizia o seguinte, né? A frase que ele registrou foi a seguinte: nem sempre as raízes verdadeiras ou falsas de uma equação são reais. Bom, o que ele quer dizer com ele continua, né? Às vezes elas são imaginárias. O que ele quer dizer com nem sempre as raízes são verdadeiras ou falsas?
Vocês têm ideia do que para ele é uma raiz verdadeira e do que é uma raiz falsa? Teria algum chute, assim, o que ele está chamando de raiz verdadeira ou raiz falsa? Gente, o slide passou aí para vocês? Vocês estão enxergando a frase do Descartes? Então, né? Beleza. No meu celular aqui, aparentemente travou, mas ok, se vocês estão vendo, tá tudo bem. Então, o que ele chamava de números verdadeiros e números falsos? Número verdadeiro, para os matemáticos do século XVII, eram os números positivos. Número positivo é um número de fato. É aquele número, é aquilo que representa medidas, é aquilo que representa coisas concretas. Agora, o que é um número falso para eles? O número falso é o número negativo, né? Porque o número negativo, ele é estranho, ele não existe de verdade, né? Fala, pô, mas negativo é para dívida, tá? Mas beleza, dívida a gente não vê. Por exemplo, se eu tenho uma dívida de 50 reais, eu não consigo pegar os menos 50 reais. Então, assim, o número negativo para eles era assim, era um número falso, né? Mas, assim, ambos, os números verdadeiros ou falsos, são reais, né? Então, ele dizia, nem sempre as raízes verdadeiras ou falsas de uma equação são reais. Às vezes, elas são imaginárias. Então, aqui, Descartes, ele usa o termo imaginário como oposição ao termo real, que já era utilizado para números. Então, assim, se há um número real, e real aqui no sentido de realidade mesmo, o que não é real é o quê? Olha, o que não é real é imaginário, né? O que seria, né? Então, o que não é real é imaginário. E, enfim, a partir, então, dessa forma de se referir a esses números, né? Porque o que Descartes está dizendo aqui é, às vezes as soluções são números que são raiz de número negativo, né? E é o que ele chamava de imaginários. E é a partir de falas como essa que os nomes vão ganhando força, né? Números complexos, números imaginários, vai surgindo a partir desse confronto com o que é real. Então, há o número que é real, há um número que não é real. Há um número que não é real, chamaríamos de imaginário, né? Mas é simplesmente um nome que vai ganhando força na história, né? Mas ele é usado simplesmente para se referir a essa classe de números que precisou ser considerada para entender melhor as soluções de equações algébricas, né? É assim que nascem os números complexos, e nesse processo, claro, não poderia deixar de aparecer Euler, né? A gente falou bastante sobre Euler no... O Luiz falando, esse eu já ouvi falar. Não, esse com certeza. Se não tinha ouvido falar antes, com certeza em algumas lives aí atrás, você com certeza ouviu falar de Euler, né? Assim, dediquei uma live inteira para falar de Euler, e de fato esse cara, ele merece, assim, quanto a gente falar dele, porque ele foi brilhante, assim, o maior matemático de todos os tempos, provavelmente. E Euler fez muita coisa, mas talvez a maior contribuição de Euler, é difícil dizer a maior contribuição de Euler, porque foram muitas, mas uma das grandes contribuições de Euler foi no sentido de melhorar a simbologia matemática. Euler introduziu o hábito de se estabelecer notações e de se unificar notações. A partir de Euler, a gente começa a usar as mesmas notações para os mesmos significados, né? Então, a partir de Euler, a gente começa a denotar denotar pela letra grega π, aquele número lá que aparece no círculo, né? A gente começa a denotar pela letra E, aquele número que a gente conversou bastante também naquela outra live, né? Enfim, Euler ele tem esse zelo pelas notações, pelas simbologias adequadas. E é Euler que tem essa ideia de atribuir um símbolo para esse número, para esse que agora começa a ganhar espaço como número de fato, né? Ele para de
de ser um faz de conta que é número, e passa a ser um número mesmo. Olha, gente, raiz de menos 1 é número, ele só não é real, mas ele é número. E a esse número ele atribui um símbolo, né? E o símbolo é esse que nós aprendemos, né? Que é a letra I. Então, a letra I, claro, I do quê? Né? É I por quê? Né? Quer dizer, as notações, elas sempre abreviação, né? É I de quê? I do quê? O que vocês me dizem? Por que ele teve essa brilhante ideia de chamar esse número de I? Claro, exatamente, Luiz, Matheus, I de imaginário, né? Raiz de menos 1 era, para Euler, aquilo que era a unidade imaginária, né? Esse é o que ele vai chamar de I, né? E a partir de então, ele começa a estudar esses números da forma A mais BI, né? O que é A mais BI? A e B são números reais, e é esse número, a raiz de menos 1, ou seja, aquele número que elevado ao quadrado dá menos 1. E quando a gente constrói esses números dessa forma, né, um número real somado com outro número real multiplicado por i, a gente obtém todos os possíveis valores para esses números que envolvem essa unidade imaginária, essas raízes negativas. Todo e qualquer número que envolva a raiz de número negativo pode ser expresso dessa forma aí, né? Inclusive, quando eu considero a totalidade dos números que são da forma A mais BI, com A e B reais, todo o conjunto dos números reais está incluso nesse conjuntão aí. Vocês conseguem enxergar como? Como os números reais estão inclusos nessa categoria de número, da forma Z igual a A mais BI? Como eu consigo olhar para os números reais dentro desse conjuntão aí? Vocês têm alguma ideia? Como é que o número real pode se encaixar aí dentro? Perfeito, Diogo. Exatamente. Se eu faço B igual a zero, eu aniquilo a parte imaginária, né? Fica apenas a parte real desse número. Aliás, é justamente assim que a gente se refere a esses números A e B. A seria a parte real, B seria a parte imaginária desse número, né? E então Euler vai se ocupar bastante de trabalhar com esses números, né? Da forma A mais BI. E a esse conjunto, né, de todos os números dessa forma, todos os números que são da forma A mais BI, com A e B números reais, quaisquer, nós daremos um nome de conjunto dos números complexos, né? E agora fica claro, né, para a gente, eu vou parar aqui agora de compartilhar, vou chamar aqui vocês para visualizarem aqui meu quadro um pouco, ok, então olha só, vocês percebem que para poder descrever um número complexo, a gente precisa então de dois números reais, né? Por que a gente precisa de dois? Porque os números complexos, eles são compostos dessas duas partes, né? Eu posso ter um número complexo que é da forma 1 mais i, que é a unidade imaginária. Mas poderia ser também 2 mais 3 vezes i. Mas para descrever, então, número complexo, eu preciso de dois números reais. Fica claro para vocês isso? Para descrever a totalidade desses números, que a gente agora está englobando no universo de números, eu preciso de dois números reais. Eu já sei que, para descrever números reais, a gente pode usar uma reta, né? Uma linha reta. Então, sobre uma linha reta, a gente representa todos os números reais. Agora, se eu preciso de dois conjuntos de números reais para representar os números complexos, então, para representar os números complexos, eu precisarei de duas retas. E é assim que a gente passa a representar números complexos. Então, eu coloquei aqui na lousa, né? Não sei se está dando para vocês verem bem, me confirmem para eu saber. Eu desenhei aqui uma linha reta horizontal, e nessa linha reta, beleza, Luiz, obrigado, Yasmin também. Nessa linha reta horizontal, a gente coloca
todos aqueles números que compõem a parte real dos números complexos. E eu desenhei aqui uma linha, uma reta também vertical, e nessa reta vertical a gente representa todos aqueles números que compõem a parte imaginária do número complexo. Então, até escrevi aqui assim, IR, é como se nessa linha reta aqui, todos os números reais dessa reta, a gente multiplicasse cada um deles por I. Né? Então, aqui seria, por exemplo, teria o I, o 2I, o 3I, e assim por diante. Né? Multiplico todo mundo nessa linha reta vertical por I. E, tá, então, com esses dois números, né, A e B, eu componho o número complexo A mais BI. Como é que eu represento isso geometricamente, esse número? Né? Número real eu represento geometricamente como um ponto numa reta. Número complexo eu represento também como um ponto, só que não numa reta, porque números complexos não cabem numa reta, eu preciso de duas retas para representar números complexos. Portanto, eu represento números complexos como pontos em um plano. Daí, vocês vão ouvir bastante a expressão plano complexo. O que é o plano complexo? Trata-se dessa representação geométrica do conjunto dos números complexos. Então, geometricamente, os números reais são representados por uma reta. E, geometricamente, os números complexos são representados por um plano. Faz sentido isso? Está fazendo sentido essas ideias? Está assim, clareando, dando um pouquinho mais de significado para aqueles que tinham visto já alguma coisa? Beleza. Então, por essa razão, a gente olha para o conjunto de números complexos como sendo geometricamente representado por um plano. Né? E aqui eu representei, então, um número complexo Z, da forma A mais BI, por um pontinho aqui, né, que tem como coordenadas abscissa A e ordenada B. Né? Foi assim que a gente representou aqui, certo? E aí, bom, associado a esse ponto, perceberam que eu desenhei uma flechinha, né? Essa flechinha eu desenhei pelo seguinte, a esse ponto eu posso associar esse segmento, né? Essa setinha ali. E essa setinha, ela tem um tamanho, né? Essa setinha, ela tem um tamanho. Esse tamanho, a gente consegue calcular, não consegue? Se eu conheço quem são A e B, vocês concordam que a gente consegue calcular o tamanho dessa flechinha? Exatamente, Matheus, é um vetor, né? Isso que eu estou dizendo para vocês, em outras palavras, seria assim, números complexos podem ser visualizados como vetores no plano, né? Basicamente seria isso, né? Mas se você não conhece o que é vetor, não viu, não se preocupe, pense simplesmente assim, a esse pontinho lá, que tem essas duas coordenadas, eu associo essa flechinha, ou esse segmento, esse pedacinho. E esse segmento, eu consigo calcular o tamanho dele utilizando o Teorema de Pitágoras. Vocês concordam? O Teorema de Pitágoras diz quanto que mede né, eu chamei de R, essa medida desse segmento. Pelo Teorema de Pitágoras, o valor dessa medida é isso daqui, ó. O valor de R é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Vocês concordam? Raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Né? E outra coisa que a gente percebe aqui também é que esse segmento, quando eu traço, né, saindo da origem e chegando lá naquele pontinho, que representa o número complexo Z, esse segmento ele forma um ângulo com um eixo horizontal. Né? Chamei esse ângulo aqui de θ. Vamos chamar esse ângulo aqui de θ. Agora, notem o seguinte, aqui eu vou concluir, tá? Com essa continha aqui, esse nosso encontro aqui de hoje. Então, a gente observa o seguinte, olha, eu vou escrever aqui esse número, né? Z de novo, ele é A mais B vezes I, e nesse número, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar e dividir aqui nessa expressão, eu vou multiplicar e dividir por esse número R, que é esse tamanho aqui, tá bom? Vou multiplicar e dividir por esse número. Então vai ficar assim, ó, vai ficar R que multiplica, me digam se vocês concordam que eu posso escrever assim, A sobre R mais B sobre R
vezes I. Vocês concordam que eu posso escrever assim? Tudo bem? Tudo bem? Escrever assim? Tranquilo? Tranquilo, né? Multipliquei e dividi pelo... diga. Eu dei uma viajada aí, eu me perdi um pouco. O que que significa esse R? O R significa esse tamanho aqui, ó. Ah, Eu certo. representei o número Z lá no plano, certo? E eu tracei um segmento saindo do zero, saindo da origem e chegando lá no ponto Z, certo? E aí, a gente calcula esse tamanho. Esse tamanho é o que eu estou chamando de R, tá bom? Eu acho que eu não entendi muito bem não, por que que você pode escrever isso aí. Por que que eu posso escrever isso? Isso. Eu multipliquei e dividi por R. Se eu multiplico e divido por R, é como se eu estivesse multiplicando por 1. Ah, tá. É que tá cortando um pedacinho, né? Beleza, Isso, obrigado. exatamente. Então eu não alterei nada, porque eu só multipliquei e dividi pelo mesmo número. Certo? Perfeito. Ele está multiplicando aqui e está dividindo aqui cada um dos termos da soma. Então é como se eu pudesse cancelar, né? Eu cancelo e volto no que eu tinha antes. Beleza, obrigado. Tudo bem? A razão de fazer isso é porque agora a gente olha para esse número complexo que está entre parênteses e lembra que esse número complexo ele tem uma representação lá no plano também. Todo número complexo tem uma representação no plano. Agora, se eu olho para esse número complexo lá no plano, e se eu calculo, faço a mesma coisa, que calculo esse tamanho, né, como calculo esse tamanho? Esse ao quadrado mais esse ao quadrado, e extrai a raiz quadrada. Quanto que dá? Quanto que dá fazer isso ao quadrado mais isso ao quadrado? Vocês conseguem me dizer quanto que dá A sobre R ao quadrado mais B sobre R ao quadrado? O resultado disso, quanto que dá? Dá 1. Exatamente, Elaine, dá 1. Isso significa que esse número complexo aqui entre parênteses, ele está sobre o círculo de raio 1. Lembra que o círculo de raio 1 é o nosso círculo trigonométrico? É o círculo no qual os pontos sobre ele, as coordenadas, são justamente cosseno e seno. Lembram-se disso? Sempre que um ponto está sobre o círculo trigonométrico, é porque esse ponto, as coordenadas dele são cosseno e seno. Né? Cosseno e seno justamente do ângulo que esse segmentozinho forma com o eixo horizontal. Né? Olha, esse ângulo não é outro senão θ. Né? Ou seja, o que eu estou dizendo é que essa expressão aqui, ela é precisamente isso aqui, ó, R vezes cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. Né? O cosseno de θ é a abscissa, cosseno de θ é a abscissa, lembrem que a abscissa é a parte real do número complexo, e o seno de θ é a ordenada. Lembrem que, né, a parte imaginária é a ordenada desse número complexo. Né? Portanto, o que a gente, quer dizer, nessa situação geométrica que está sendo representada aqui, o número complexo Z, ele pode ser encarado dessa forma aqui, ó. R vezes cosseno de θ mais I vezes seno de θ. Essa aqui talvez seja a parte mais assim, elaborada, assim, do raciocínio todo, dos argumentos todos que a gente usou aqui ao longo desse encontro inteiro. Me digam se isso faz sentido para vocês. Faz sentido que esse número, por estar no círculo trigonométrico, Matheus dizendo, calma, não saquei. Então, a ideia aqui é a seguinte, Matheus, eu vou tentar desenhar aqui, para a gente poder enxergar melhor. Vou fazer aqui. Aqui está o círculo de raio 1. Né? Círculo trigonométrico, tá bom? Círculo trigonométrico. A gente concluiu aqui que esses números A sobre R e B sobre R, quando eu faço A sobre R ao quadrado mais B sobre R ao quadrado, o resultado disso dá 1. Isso significa que a distância desse ponto até a origem é 1. Só que se a distância de um ponto até a origem é 1, é porque ela está sobre esse círculo aqui,
sobre o círculo trigonométrico. Então, aquele ponto, ele é algum ponto aqui, ó. Ele é algum ponto aqui, assim, ó. Aqui seria o A sobre R, e aqui seria o B sobre R. Aqui seria o B sobre R. Entendeu? Você não entendeu o porquê de ser 1? Vamos fazer a conta. Vou fazer aqui em cima, ó. Abrir um quadradinho aqui. Então, ó, A sobre R ao quadrado mais B sobre R ao quadrado é a mesma coisa que A ao quadrado mais B ao quadrado dividido por R ao quadrado. Tudo bem? Né? Ó, eu só distribuí esse quadrado em cima e embaixo, aqui também, e fiz juntei ali no mesmo denominador. Certo? Agora, A quadrado mais B quadrado, olha lá quem é o R. Pelo teorema de Pitágoras, o R é assim, ó. O R é raiz de A quadrado mais B quadrado. Certo? Portanto, A quadrado mais B quadrado é igual a R ao quadrado. Então, aqui em cima é igual a R ao quadrado. E embaixo também é R ao quadrado. Ou seja, isso aqui é R ao quadrado dividido por R ao quadrado, que é igual a 1. Emily, me diz se fez sentido agora para você. Fez sentido? Beleza. Matheus, em situações específicas ou geral? Você fala aqui em termos do círculo trigonométrico, Matheus? Né? Em geral. Se você pega dois números e faz esse ao quadrado mais esse ao quadrado e o resultado dá 1, então é porque esses dois números, eles estão sobre o círculo trigonométrico. Em geral. E se esses dois números assim, né? Esses dois números, eles são abscissa e ordenada de um ponto sobre o círculo trigonométrico. E se ele é um ponto sobre o círculo trigonométrico, é porque esses dois números, eles são, esse aqui de baixo é o cosseno de alguém, e esse aqui de cima é o seno de alguém, em geral, tá bom? E é isso que eu estou usando aqui. Se esse ao quadrado mais esse ao quadrado é 1, então esse cara tem que ser o cosseno de alguém. E esse outro cara terá que ser o seno de alguém. Certo? E esse alguém, eu consigo visualizar esse cara, é justamente esse ângulo que é formado na hora que eu traço aquele segmentozinho lá. Certo? Ficou mais claro? Beleza. E o que o Euler fez? Ele conseguiu, utilizando ideias assim, bastante sofisticadas, né, métodos de somas infinitas de funções, ele conseguiu deduzir a seguinte fórmula. Ele provou que se eu pego o número e e elevo a esse número aqui, ó, i vezes um número real θ, certo? Qualquer. E aqui é o número imaginário mesmo, é a unidade imaginária, raiz de menos 1. E elevado a i vezes θ, usando um argumento baseado em somas infinitas de funções, ele conseguiu concluir que esse número é exatamente o cosseno de θ mais i vezes o seno de θ. Ele provou essa fórmula aqui. Ele conseguiu provar isso. Claro, para a gente entender qual era o argumento de Euler, a gente precisaria falar de séries de funções. Acho que com certeza não caberia aqui, mas essa é a fórmula, e essa fórmula aqui, ela é assim, impressionante. Porque, de um lado, eu tenho função exponencial, né? Exatamente, Vitor, o meu sentimento, quando eu olhei para essa fórmula pela primeira vez, foi assim, de espanto até. Porque, de um lado, eu tenho uma função exponencial. De outro, eu tenho funções trigonométricas. E caramba, como é que essas coisas podem ser iguais? Pois é, mas são, né? São iguais. E isso, inclusive, faz com que esse número complexo z ali em cima, ele possa ser escrito assim, ó.
Z pode ser escrito como R, que é esse tamanho aqui, é chamado muitas vezes de módulo do número complexo Z, R, vezes o E exponencial de I vezes θ. Essa é uma forma conhecida como a forma polar de representar números complexos, né? E essa fórmula vem justamente da expressão deduzida por Euler, que relaciona o exponencial de número complexo, exponencial de número imaginário, com as funções trigonométricas. Θ em radianos, sempre, Diogo, perfeita a sua observação, obrigado. Θ em radianos, tá bom? Em graus isso não seria verdade. Então, θ em radianos, a gente obtém essa fórmula, né, deduzida por Euler, e de fato, assim, eu concordo com o Vitor, assim, a Elaine está perguntando se é a ideia do teorema fundamental. Não sei, Elaine, não sei qual teorema fundamental você está se referindo. Então, assim, realmente não sei responder sua pergunta, tá bom? Antes eu ia encerrar já, mas antes eu queria só aproveitar, eu cheguei tão perto, que eu queria aproveitar. Lembro que lá na aula que a gente tratou sobre o número de Euler, eu mencionei uma fórmula, que eu até falei para vocês que é considerada a fórmula mais bela da matemática, que relaciona as 5 principais constantes da matemática, que são o 0, o 1, né, o E, o π e o I. Né? O I a gente viu hoje. Pois é, essa fórmula, isso exatamente, Matheus, ela não sai da cabeça. Essa fórmula, ela vem dessa expressão aqui. Porque nessa expressão, se eu troco θ por π, ficaria assim, ó, E elevado a I vezes π, E elevado a I vezes π igual a cosseno de π mais I vezes seno de π. Quanto que é cosseno de π e quanto que é seno de π? Vocês lembram, né, na ideia do círculo lá? O π é a meia volta, né? Então, o π é esse pontinho aqui. Quanto que é, exatamente, Júlio? Menos 1 e 0. Portanto, aqui seria menos 1, aqui seria 0. Então, essa parte desaparece, fica só menos 1. Passa esse menos 1 para o lado esquerdo, vai ficar E elevado a Ip mais 1 igual a 0. É daí que vem essa fórmula mágica da matemática. Né? É justamente dessa expressão que Euler deduziu, né? E vamos de mind blown, exatamente. Né? É dessa forma que vem essa expressão, assim, belíssima, né? Que consegue relacionar deixa 5 principais constantes matemáticas relacionadas por uma única fórmula que só envolve essas 5 constantes e nenhuma outra. Esse é um negócio incrível, assim, a matemática dá dessas vezes, né? E agora sim, gente, era isso que eu tinha aqui para trazer para vocês. Eu sempre penso assim, ó, hoje eu vou terminar com 1 hora e pouquinho no máximo, mas eu nunca consigo, eu já estou quase desistindo, né? Então, por isso, eu agradeço muito a vocês pela paciência que vocês têm comigo sempre. O Vitor está perguntando, só não dá para saber como E elevado a Iθ é igual a cosseno de θ mais I seno de θ, como que isso foi descoberto, por enquanto, né? A gente precisaria assumir muita coisa que assim, ainda precisaria trabalhar bastante, assim, para poder deixar essa fórmula inteiramente compreendida, a gente precisa caminhar bastante, inclusive para além de um curso de cálculo 1, né, para a gente poder entender mesmo assim e conseguir embasar todo o argumento que leva a essa fórmula. Só o conteúdo de cálculo 1 ele ainda não é suficiente, a gente precisaria caminhar um pouco mais para poder catar pimbas, como diz o Matheus, né? Pois é, precisaria caminhar um pouquinho mais para poder fazer. Claro, daria para fazer por atalhos, mas em algum momento eu precisaria assumir coisas que eu precisaria dizer para vocês assim, olha, isso aqui agora vocês precisam acreditar em mim,
que é assim, né? Porque daí, para justificar essas coisas, precisaria de uma bagagem um pouquinho maior. Essencialmente, a gente precisaria da teoria de funções analíticas, séries de potências e coisas desse tipo, tá bom? Então, de fato, são ideias bastante sofisticadas, essas que Euler utilizou, ok? Matheus, só esses nomes me assustam. Não se assuste, né? Não significa que essas coisas sejam complicadas demais e que a gente não consiga entender. Muito pelo contrário, gente. Essas ideias, elas são, assim, extremamente, assim, elas vão se encaixando de maneira natural. Só que a gente tem que respeitar o nosso processo de amadurecimento dessas ideias, né? Se a gente vai respeitando esse processo e vai deixando com que as coisas vão se desdobrando naturalmente, a gente vê que a hora que chegar lá, o sentimento vai ser exatamente o mesmo de quando a gente apresenta essas ideias aqui e elas fazem sentido. Lá é a mesma coisa. A diferença é que precisa caminhar um pouco mais. Precisa ir subindo nesse nível de amadurecimento até atingir esse ponto. Mas não significa que assim, não, isso aí não dá para entender. Não, muito pelo contrário. Tá? A pegada é a mesma. Tá? Não muda. Muda apenas o degrau que a gente está. Né? Mas se a gente vai sempre caminhando e sempre se permitindo encontrar os nexos dessas ideias, não simplesmente receber fórmulas vazias e aplicar fórmulas vazias que não têm significado, se a gente se permitir mergulhar nos conceitos e deixar isso ir ganhando vida para a gente não tem, assim, o caminho ele é muito, assim, é muito prazeroso, assim, você ir ampliando, assim, essas ideias e enxergando essas coisas, porque é aquela coisa, assim, isso assim, é um negócio que, assim, se encaixa, as coisas se encaixam tão perfeitamente que, assim, é encantador, né? É aquela coisa da beleza mesmo, da matemática, que eu sempre falo para vocês, né? Então, assim, não se assuste, tá bom? Assim, apenas dê tempo, apenas entenda que, talvez essas ideias não são para o amadurecimento que eu tenho agora, mas no momento em que eu amadurecer para essas ideias, elas serão tão, assim, naturais quanto essas que estão ficando mais naturais para vocês. Ok? Então, é isso, meus caros, minhas caras. Muito obrigado novamente pela presença de vocês. Muito bom novamente estar aqui com vocês. Pessoal que estiver assistindo no gravado também, obrigado por acompanhar por aí. Espero que tenha ajudado, espero que tenha contribuído. Aguardo vocês numa próxima.